Sejam muito bem-vindos a mais uma programação do Podcast Executivo, o nosso canal informativo. Informações sempre com qualidade, credibilidade e muito conteúdo. Levando para vocês grandes empresas, profissionais, especialistas dos mais variados segmentos, trazendo grandes histórias e assuntos muito relevantes. Hoje no tema a gente vai enfatizar mais sobre gestão ambiental, a grande importância que existe aí nessa preocupação que muita gente não leva a sério. Mas a gente vai trazer nessa pauta de hoje um pouquinho sobre esse assunto, vamos entender mais sobre biorremediação, sinistros ambientais. Por isso trouxemos dois grandes profissionais que entendem muito do assunto de hoje, recebendo aqui nessa edição do podcast ao vivo, Gil Neto, ele que é CEO e também fundador da GESA. GESA, uma empresa de consultoria e gestão ambiental. Junto com o Gil, quem participa com a gente também é o Milton Caruso. Ele faz parte aí do time da família da Hubset Ambiental. Também vai compartilhar com vocês um pouco da experiência e do conhecimento deles dentro desse tema de hoje. Vocês sempre são os nossos convidados principais. Participem com a gente, interajam. Entra no nosso chat, deixa o seu alô, a sua pergunta, a sua dúvida, a gente leva para os nossos convidados. Obrigado sempre pela companhia de vocês. Tudo bem, Gil? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, a gente sabe que tudo é muito corrido, mas você tirou um tempinho aí para poder trazer aí, né, a informação, o conteúdo, a experiência dentro de alguns assuntos que são de grande relevância. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. E o Milton também está com a gente aqui, veio de longe, está na correria, mas disponibilizou aí também um pouquinho do tempo dele para participar com a gente. Tudo bem, Milton? Boa tarde. Tudo bem, agradeço aí a abertura para falar de um assunto tão sério aí. Muito bom. Agora, Gil, só uma curiosidade aqui, quando a gente traz, né, esse mundo da gestão ambiental, quando a gente fala de sinistros ambientais, exatamente sobre esse mercado, foi algo que você sempre vivenciou na sua vida, na sua caminhada, ou não? As coisas foram acontecendo aí no seu trajeto, na verdade, no seu caminho? Uma pergunta muito interessante e eu remonto essa pergunta em 2017, entre 2017 e 2018, quando a GESA, o Grupo Executor de Serviços Ambientais, iniciou suas atividades. E quando ela iniciou suas atividades, né, eu tinha um sonho e esse sonho foi compartilhado com uma pessoa. E essa pessoa, a gente viveu, a gente lutou, né, tivemos nossas diferenças. Só que em 2023, por uma questão de objetivo de vida, né, e formação de opinião, tomamos caminhos distintos. E após um tempo de reflexão, eu percebi que esse tempo que nós estávamos juntos, onde nós tínhamos idealizado a questão do licenciamento ambiental como o core business da empresa, né, o carro-chefe, o escopo de fornecimento, né, tanto para indústria, comércio e principalmente a mineração, eu percebi que após esse rompimento, a minha real habilidade, o meu maior amor estava em executar serviços em campo. Então, eu fiz uma viagem à Vitória, onde eu estava lá com o gerente de meio ambiente da Vale do Rio Doce, um grande amigo, um abraço. Nesse bate-papo ele me abriu uns olhos para uma área que eu achei muito interessante, que era a atuação em biorremediação. Ele falou assim: Gil, eu tenho um grande amigo que ele é um cientista e ele criou um produto capaz de degradar, transformar, né, produtos de origem do petróleo, né, que são grandes cadeias de hidrocarboneto. Eu falei, mas espera aí, deixa eu entender um pouco mais. Eu liguei para essa pessoa, fiz uma reunião com ela, entendi o que se tratava, né, que o produto dele não só, né, tratava as questões de derramamento de petróleo e de hidrocarboneto por meio de um ser vivo, que é o fungo, mas também ajudava na parte de limpeza de caixas de gordura, na parte de autodepuração de efluentes domésticos.
entre outras coisas. Então eu mudei totalmente o escopo de fornecimento da empresa, né, passando a empresa para a execução de recuperação de áreas degradadas e também aplicação de biorremediação em áreas impactadas. E a área de sinistros ambientais foi interessante, né, porque um belo dia, numa quinta-feira, se não me engano, numa quarta ou quinta-feira, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, num grupo de empresas, falando: preciso de um engenheiro florestal em Itutinga, que é perto de Lavras, minha cidade natal, em Minas Gerais. Mas eu preciso para amanhã. E eu falei assim: não, pode deixar que eu arrumo. E essa pessoa, quem que era? Milton. E o Milton conseguiu aí atender aquela coisa de que, é para ontem, hein? Aí, não, Gil, deixa comigo. Foi mais ou menos isso aí, Milton? Exato. Como é um atendimento emergencial rodoviário, os órgãos ambientais, eles ficam em cima. Né? E aí, então, tudo tem um time bem curto, né, da execução de todos os trabalhos, da parte emergencial, depois do pós-emergencial, que aí vem o que foi solicitado para o Gil, né, replantio da área degradada. O inventário, né? Ô Gil, você imaginou que realmente ele fosse te atender? Não, quando o Milton, quando eu falo alguma coisa para algum cliente, eu cumpro. Eu acho que isso que ficou de marca na minha vida. Tudo que eu falo, eu cumpro. Né? Temos as questões emocionais envolvidas no processo? Claro que temos. A pressão, né? A pressão que a gente sofre, né? Ela, claro que envolve o emocional. Não tem como fugir disso. Entretanto, quando a gente assume esse compromisso, que foi no caso lá de Itutinga, essa foi a porta, né, de abertura de um aperto de mão com o Milton, né, que está focado nessa parte de sinistros ambientais. Né, e hoje, nós, após esse trabalho, geraram-se diversos outros trabalhos, inclusive com biorremediação, que foi diferente desse, né, Milton? Sim. E você quer compartilhar um pouco com o público aí a questão dos acidentes que tivemos lá, que resolveu em Paraná, no Paraná, as dificuldades que nós tivemos, né, a postura do empresário e como que nós, em conjunto, atuamos com ele? Bom, nós tivemos 2 grandes sinistros envolvendo hidrocarboneto, certo? E a pressão do órgão ambiental em cima de toda, né, cadeia ali envolvida de empresas para recomposição de todo ambiente, né, impactado. Então houve aí um trabalho árduo, né, do Gil para realizar todas as demandas solicitadas, né, de PRAD, de monitoramento ambiental, as análises de água, de solo, né, todo trabalho de catalogar, né, a interface com os órgãos ambientais, né, com os stakeholders, né? Sim, e catalogar toda a parte de vegetação arbórea, replantio, enfim. Foi um trabalho árduo e que atendeu, né, todas as exigências. Exatamente. Aí, que contribuiu para não aplicação de uma multa, né? Isso com um prazo. Exato. Existe um prazo para você legalizar tudo aquilo e deixar tudo direitinho. Exato. Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque o órgão ambiental ele dá um prazo, né? Porém, esse prazo não necessariamente ele é estritamente seguido, porque existem nuances ao longo do trabalho que podem prejudicar. Como, por exemplo, às vezes a gente tem uma questão de envio do produto, aplicação do produto, tempo de ação do produto, que a gente precisa pedir prorrogação de prazo. Né? Acontece muito isso? Acontece muito isso. Tá. Então, os órgãos sabedores disso, né, eles aceitam, eles acatam o nosso pedido de prorrogação, porque sabem das dificuldades de campo. Então, sim, né, é sempre solicitado esse prazo e a gente tenta, da melhor forma possível, sempre pedir prorrogação
E às vezes a gente pede até mais de uma prorrogação. Entendi. Então a gente tenta cumprir os prazos que são solicitados nesse sentido. Você comentou muito brevemente, a gente tem bastante gente, muita gente é leiga dentro desse conceito, e você falou, enfatizou a relação que eu também na abertura citei, a biorremediação. Para quem não sabe, o que seria a biorremediação? Sim, excelente pergunta. A biorremediação, como o próprio nome diz, seria remediar um ambiente contaminado com ser vivo, né? Então, esse ser vivo pode ser o que, Gil? Ele pode ser fungo, bactéria, planta. Então, esses 3 elementos são usados, às vezes, de forma isolada ou de forma conjunta, dependendo de cada situação. E a gente tem 2 tipos, basicamente, de biorremediação que a gente tem feito ao longo do Brasil e também no exterior, né? Um primeiro deles é in situ, ou seja, a gente faz todo o trabalho lá no campo onde aconteceu o desastre. E a gente também tem o ex situ, que a gente precisa remover o solo, levar para algum lugar, tratá-lo e devolvê-lo recuperado. Então, esses 3 elementos vivos, esses 3 seres vivos, né? Tanto a bactéria, quanto o fungo, quanto a planta, que as plantas, no caso, eles recebem até um nome interessante, que é a fitorremediação, né? Eles são capazes de degradar, transformar e estabilizar o ambiente. A gente tem uma grande vantagem na biorremediação, que é ser um processo economicamente viável. Né, o Milton teve um pouco de experiência conosco, né, porque o que é a engenharia clássica? O que é o clássico a se fazer mediante um desastre? Vão as máquinas, removem aquele solo, jogam dentro de um caminhão e daquele caminhão encaminham para um aterro para ser incinerado, né, como resíduo classe 1. E esse tipo de trabalho é extremamente caro. E a biorremediação, ela traz uma outra conotação de sustentabilidade, porque além de trabalharmos com seres vivos, a gente tem uma questão de ser economicamente viável, e o que, no final, acho que na ponta, quem paga a conta, né? E o Milton trabalha direto nessa interface entre quem executa e quem paga a conta, isso é bom. É sustentável. Para quem não sabe, a sustentabilidade ela tem um tripé, e um dos tripés da sustentabilidade é a economia. Sem dúvida. Né? Então, o Milton poderia até contribuir muito com isso. Como eu estou mais inserido na parte, né, na questão do seguro ambiental, muita gente ainda não conhece, né? Existe o seguro de responsabilidade civil ambiental para um transportador que transporta o produto perigoso, o resíduo perigoso, enfim. E aí, como eu estou inserido nisso, a SGA, a Hub7, ela tem um desafio em buscar prestadores, novas metodologias e novas tecnologias para que a remediação naquele acidente seja feita de maneira eficiente e com o menor custo possível. Logicamente, atendendo a todas as exigências do órgão ambiental. Então, a gente fecha essas pontas para seguir da maneira mais... Útil, agradável. As pessoas têm essa consciência já hoje? Muita gente já conhece esses recursos? Como é que é? É isso na visão de vocês, empresários, empreendedores? Como é que funciona? Bom, eu vou passar primeiro essa pergunta para o Milton responder e depois eu respondo sobre a minha ótica. Vontade. Bom, mudança de cultura é algo difícil de ser feita, né? É algo a longo prazo. Né? Exato. Mas o seguro ambiental, no modal rodoviário, ele tem aí crescido de uma maneira legal nos últimos anos, tá? Mas é aquilo, tem muito transportador ainda que fala, não, para mim não é necessário, não vai acontecer comigo, enfim. E aí, quando acontece, os custos, né, de remediação de uma área são muito altos.
Então, é algo para não só resguardar os danos causados ao meio ambiente, mas danos à imagem da empresa, danos da saúde financeira da empresa também. Também tem isso, né? Principalmente isso. Gil. Eu falo que uma crise ambiental, um desastre ambiental, ele pode causar uma crise no segmento das empresas em 48 horas. Dependendo da postura do empresário, um problema ambiental, uma crise ambiental pode fechar uma empresa em 48 horas. Olha isso. Sim, isso é uma verdade, é uma máxima, vamos chamar dessa forma. Mas a biorremediação já é um assunto clássico, porque, por exemplo, desde 1989, a gente já vê a biorremediação sendo usada, por exemplo, lá no Ártico, né, no desastre do petroleiro Exxon Valdez. Então, isso desde 1989 foi um case de sucesso. Nós temos diversos cases aqui, né? Por exemplo, a Petrobras ela fez uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e tem diversos artigos científicos já publicados consolidando a eficácia e a redução de custos com a utilização do biorremediador. Então, realmente, né, o que o Milton está falando, ainda hoje, em 2026, enfrentamos em alguns segmentos essa quebra de paradigma. Né? Talvez por desconhecimento, ou talvez por realmente não ser uma prática, né, do segmento. Então, eu chego à conclusão que o empreendedor que ainda hoje trata o meio ambiente como staff, ele está fardado à decadência. Tá aí uma dica importante em analisar com mais cuidado e atenção esse ponto. Sim. Quer complementar, Milton? Não. Acho que é isso, né? Sim. Gente, seguimos ao vivo o podcast executivo. Obrigado sempre pelo carinho de vocês, a audiência. Estamos ao vivo aqui, o pessoal participando e muito aqui com a gente. Queria mandar um abraço aqui pro pessoal, meus amigos moçambicanos, pessoal da África, de Cabo Verde, da Angola. Obrigado por estar aqui junto comigo. É um prazer, um carinho enorme estar sempre com vocês, viu? Ó, Thaís Simonelli tá por aqui também, tá acompanhando o podcast executivo aqui, junto com o Milton, com o Gil também. Costa Paranhos também deixou boa tarde. Guarulhos, ó, sou de Guarulhos, São Paulo, grata pela oportunidade, também tá acompanhando vocês aqui. Ali do outro lado da tela, Maurício Fonseca também deixando o seu alô. Rosa Martins, Vanusa Pereira também, vem pelo link, ó, Maurício que enviou, hein? Antônio também, 2M também, acompanhando por aqui. Quem mais? Thaís Souza tá por aqui. A Cleia Souza também participando. A Pati Miranda. Quem mais? Tatiane Coutinho, muita gente. Paulino Matias. Camille Lohane também acompanhando aqui juntinho. Quem mais participa com a gente? Samuel. Jade também tá por aqui. Arlete Daudi. Ó, olha isso aqui. Arlete Daudi, boa noite. Sou do norte de Moçambique, cidade de Lixinga. Estou grata pela oportunidade. Olha aí que legal. Um abraço para vocês aí, muito viu? Muito obrigado. Um abraço. Muito legal, ó. F10 está por aqui também. Maurício, a Daiane, Paulino também, ó. Estou no interior da Bahia, município de Ibipitanga. Comunidade de Barreiro Alto, bioma Caatinga, clima semiárido. Olha isso, que legal. Que legal. Muito bacana, obrigado, grande viu? Grande Paulino, um abraço, meu querido. Obrigado pela participação de vocês aí, viu, gente? Acompanhando aqui a gente com tanto carinho aí. Se vocês tiverem alguma dúvida dentro do contexto também que a gente está abordando, sinta-se à vontade, traz o seu alô, sua pergunta, a gente leva para o Gil, para o Milton aqui, quem conhece do assunto. A gente está comentando aí um ponto falando de meio ambiente, falando de gestão, principalmente também direcionado a crises ambientais. Quando a gente fala de crises ambientais, como é que é a gestão nesses bastidores? Como que vocês veem aquilo do outro lado da câmera lá, vamos dizer assim?
Bom, Muita coisa acontece. a questão da crise ambiental, como o desastre de uma barragem, né, como, por exemplo, um navio petroleiro que às vezes derrama petróleo em algum oceano. Meus amigos africanos passam também por várias crises lá, que são tornados, inundações, né? Então, isso é uma crise, é um sinistro ambiental, né? Provocado por questões naturais. Então, a gente tem que ter um aparato, toda empresa tem que ter uma política de gestão de crise. Então, eu vou dar uma contribuição minha, né? Por exemplo, em 2023, quando eu tive esse rompimento societário, eu não tinha preparado uma gestão de crise. Então, mediante tanta dor e sofrimento, eu fiquei em stand-by. Em vez de tomar alguma postura com cabeça quente, eu fiquei em stand-by. Mas isso no mundo empresarial, né? Procurei cercar as contas, tentar o máximo possível tomar atitudes que cabia à minha competência na época, né? Eu falo que tudo na vida é um aprendizado. O empresário que não está disposto a aprender, ele desiste na primeira tentativa. E como eu falo para minha filha de 9 anos, quem desiste uma vez, desiste sempre. Então, a crise ambiental, quando a gente trata, por exemplo, dos meus amigos aí moçambicanos, o setor político teria que ter um setor de crises dentro do sistema, dentro da política, uma cadeia preparada para quando acontecesse, né, tivesse uma atitude. Sem dúvida. Mas ainda hoje vemos a política sendo tratada, porque lá ainda é um regime ditatorial. Quando acontecem essas crises, né, além das questões sanitárias, lá o país está invadido pela cólera, né, pela malária, entre outras doenças, né, fecal-oral, que eu falo, né, por questões de saneamento, né, a gente percebe que o governo ainda trata essas crises com pão e circo, dando comida e festa. E está tudo certo. E assim vai passando no sul do Brasil, onde teve um sinistro ambiental que não foi provocado pelo motorista da empresa, foi provocado por terceiros. E o produto derivado de biocombustível entrou no curso hídrico que ia chegar onde, na captação que alimentava um município de alta relevância. Então, primeiro teve um trabalho de emergência brutal para cercar esse avanço da pluma de contaminação que nós chamamos, né? Porque, não sei se vocês sabem, o derramamento, ele tem os produtos de origem de hidrocarboneto, de petróleo, eles têm um parâmetro chamado BTEX. E o benzeno é o pior deles. BTEX, para quem não sabe, é benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno. E desse BTEX, o benzeno é o pior deles, porque ele tem um padrão cancerígeno brutal, classe 1, né, que causa câncer, causa leucemia. Então a empresa, graças a Deus, junto com a Hub7, junto com a GESA, nós atuamos de forma conjunta, rápida, né? Então essa gestão de crise, né, eu percebo que se não der as mãos, a gente não resolve. A gente precisa estar de mão dada, né, com todas as pessoas, e é claro que precisa de confiança para isso, né, para chegar e fazer essa gestão de crise acontecer. Funcionar. É isso, Milton? Exatamente. Você pega, você pega o desastre da barragem da Vale, você vê que foi mais ou menos da mesma natureza. Né? Foram cercando da forma mais inteligente possível, porque tudo, no final das contas, afetam pessoas. Tudo. E a única coisa que ninguém quer, que nenhuma empresa séria quer, é prejudicar pessoas. Numa gestão de crise ambiental. Sem dúvida nenhuma. Exato. Milton, o que você vivencia aí dentro desse contexto? Bom, primeiramente, como nós lidamos constantemente com
acaba se acostumando com aquilo, né? E aí muitas vezes o transportador, que eu lido muito, com o corretor de seguro, que eu lido muito, é a primeira vez e aí é aquilo, né? A pessoa, essa pressão também é muito grande, então é necessário a união de todas as empresas envolvidas no local. Aí eu falo que é um pouco de deixar o ego de lado e todo mundo se unir para um objetivo, que é atender quem ali sofreu aquele acidente, aquele sinistro, para que, né, atenda todas as conformidades e que, de fato, tenham bons ganhos ambientais e bons ganhos financeiros, né, de imagem também. Ó, o pessoal está trazendo perguntas aqui, dúvidas, e eu já passo para quem conhece do assunto, que são vocês. Como que acidentes ambientais impactam empresas, falando além da questão financeira? Bom, uma empresa, um acidente ambiental, igual eu falei, se em 48 horas uma empresa não resolve boa parte do problema, o impacto não é só financeiro, ele é reputacional. A reputação da empresa pode ser manchada e hoje, nesse mundo que nós vivemos, onde a imagem é extremamente importante, ela pode perder diversos clientes, perder contratos e realmente perder a sua vida. Então, a empresa que realmente, mais uma vez, repito, a empresa que não toma uma atitude em 48 horas mediante uma crise ambiental, ela está fardada ao seu falecimento. Hilton, quer complementar? À vontade. Bom, além, né, dessa questão, também os empregos, né? Depender do tamanho da empresa, você acaba tendo aí um desemprego, enfim. Exatamente. Afeta também os munícipes em volta daquele sinistro, né? Acaba afetando terceiros por conta de uma negligência da empresa em não atuar de forma incisiva, rápida ali, no momento zero, que é outra cultura que eu tenho colocado como nosso desafio lá na Hub. Enfim, acontecer um sinistro, um tombamento ou uma empresa que realiza o manuseio daquele produto químico, né, o beneficiamento, enfim, na dúvida, comunica ao órgão ambiental, comunica o seu seguro de RC ambiental, comunica a empresa de atendimento à emergência, né, para que mostre aí a proatividade e com isso você vai ter às vezes a isenção de uma multa, mas a redução dela é significativa. Sem dúvida. Exatamente. Seguimos ao vivo e a cores aqui no mais um podcast executivo, o pessoal participando com a gente aqui. A Esther Armila está por aqui, deixa o boa tarde. Acompanhando aqui, Maurício, comenta ela, do Avi Santos também. Quem mais? A Rosa João também. Oi, direto de Moçambique, cidade da Beira. Professor Gil, comenta ela aqui. Olha que legal. Muito obrigado. Prazer em ver você aqui. Legal, obrigado, viu, pelo carinho e a participação de todos vocês. O Marcos Borba também está por aqui. Grande abraço ao meu amigo e colega de profissão, Gil. Marcos Borba, gerente de meio ambiente da Vale, grande profissional, um grande amigo. Deixando aqui, ó, sucesso aí. Muito bom. O Thiago também, show. Luiz Fonseca, boa tarde. Vim pelo link aqui também do Maurício, o Aloide Guimarães, meio ambiente como staff, excelente metáfora. Ela comentou aqui, ó. Quem mais? Hello, tá por aqui também. Também vim pelo link, o Antônio 2M. Ó, o Antônio pergunta o seguinte: qual a margem de economia no uso do biorremediado? Passo essa pergunta para o Milton, porque é ele que nos contrata. Bom, você já fez essa conta, Milton? Já. Bom, o custo vai variar um pouco, né? Mas ali a gente coloca aí uma média de 40% de redução de custo. Por quê? Vamos seguir pelo método tradicional, né? Que é raspagem. Ali na raspagem é necessário a contratação de uma retroescavadeira ou uma escavadeira, os caminhões para realizar a logística, dependendo do local onde está realizando essa remediação.
A logística é muito grande, o caminhão tem que andar uns 500, 600, 1.000 quilômetros, né, de ida e volta, fora o volume de resíduo. E com isso também as diárias, né? Porque se você está numa distância maior, às vezes a logística não tem caminhão disponível para fazer essa logística, Nossa. então você tem que estender por 1, 2, 3 dias. E aí o custo vai se estendendo, crescendo, enfim. E após essa raspagem tem a recomposição de solo e muitas vezes a recomposição arbórea também. Então, somado tudo isso, né, os custos têm de ser elevados. E a biorremediação, ela é isenta disso tudo, né? E aí, a depender da região, essas regiões mais distantes, Amazonas, Roraima, Tocantins, enfim, que os custos operacionais também são maiores, os custos de destinação, os custos de logística. Então, por isso que eu falo, depende-se muito da região aqui no Brasil, né? Então, varia aí, mas uma média de 40%, 45%. Pô, quase 50%, hein? Do custo. Faz uma grande diferença. Hein? Exato. É a metade, quase. Ó, o Antônio complementou. E este biorremediador é natural? Sim, ele é a base de fungos, né? Ele é um boom enzimático, onde nós misturamos diversas enzimas à base de fungos, e esse mix dessas enzimas, elas são feitas para cada caso. Então, se a gente for tratar com biorremediação de sinistros ambientais, de gasolina, diesel, óleo queimado, biodiesel, entre outras coisas, de origem de petróleo, de cadeias de hidrocarboneto, nós utilizamos um boom enzimático. Né? Se formos tratar a questão de efluentes domésticos para reduzir carga orgânica, DBO, DQO, diminuir a turbidez, né? Entre outros parâmetros de qualidade da água, a gente usa outras enzimas, outros elementos vivos. Então, eu acredito ter respondido o Antônio. Muito bem, ótimo. Ó, Esther Armila também deixou o tchauzinho para você, está acompanhando aí. Aloíde Guimarães, caro Gil, ouvir você nos possibilita aprender sobre o conteúdo do diálogo, mas também sobre o modo de se posicionar frente às dificuldades. Gratidão, olha isso que legal. Muito obrigado pela consideração e o carinho. Ó, o Thiago traz a seguinte questão: como que um transportador pode se prevenir por exemplo, de um sinistro ambiental? Olha aí. Essa pergunta é difícil, porque esse acidente a gente nunca quer passar. Dá para prever também, né? Por um acidente, né? Mas eu acho que uma das melhores precauções que nós podemos ter com a vida, com a nossa saúde, primeiro é um plano de saúde, né? E com relação ao transporte, seria o seguro, né, Milton? Não só o seguro, mas um treinamento, né, com o time dos transportadores. Quando o transportador tem a frota própria, né? Então é interessante realizar um treinamento e também adquirir um kit mitigação para incluir em cada veículo transportador, para que, logicamente, quando há possibilidade após um acidente, o motorista conseguir sair e fazer o trabalho, né, e com segurança, realizar ali a contenção, enfim, todo o trabalho aí. Excelente observação. Muito bom. Excelente observação. Esse kit de contenção com treinamento é uma ferramenta fantástica. Não deixa de ser uma grande prevenção aí também. Com certeza. Tá aí uma super dica. Ó, Davi Santos, boa tarde, aqui de Guarulhos, acompanhando o podcast. Obrigado, Davi. Um abraço para você. O Antônio traz o seguinte: a redução do BETEX gira hoje em quantos % em relação ao parâmetro da contaminação? Olha isso, Bom, hein? Responde essa pergunta, Antônio, com a vivência prática que nós estamos tendo com a aplicação do nosso biorremediador. Né? Nós tivemos aí Lapa, Mandirituba, nós tivemos dois cases agora que nós tivemos próximo de 98% de redução do BETEX e HPAs. Ou seja, todos atenderam os parâmetros do CONAMA. E é isso.
fantástico, simplesmente fantástico. Gilberto Coelho está com a gente. Parabéns, Gil Neto. Bastante interessante sua área de atuação e importantíssima para o meio ambiente. Comenta o Gilberto Coelho aqui acompanhando. Gilberto Coelho, um forte abraço, diretor de meio ambiente da Universidade Federal de Lavras. Legal. Universidade, terceira universidade na América Latina, referência em sustentabilidade. Parabéns para você também. Sensacional. Leva o nosso abraço aqui e os parabéns também. Ó, Maurício Fonseca traz o seguinte. Sabemos que sinistros ambientais podem destruir a reputação e o caixa de uma empresa. Na sua visão, qual é o erro mais comum que os gestores cometem ao desenhar um plano de emergência ambiental? Boa. Bom, tudo que a gente vai fazer na vida, Maurício, tem que ter um procedimento operacional padrão. E esse procedimento, ele deve ser desenhado para quem vive isso na prática. Se você vai desenhar um procedimento, né, para acidentes ambientais com quem está na metalurgia, esse procedimento jamais será bem sucedido. Mas agora, se você pega pessoas que estão na área, vivem isso no dia a dia, estão lá no campo, e nós estamos falando não é só de diretores de empresas, gerentes, não, é os operadores mesmo, a galera que está lá na lida, o pessoal que está lá no campo, e pega toda essa sabedoria e transforma num procedimento, a gente transforma isso tudo num treinamento com todos os elementos que são necessários para uma atuação do próprio motorista. Claro, se o motorista tiver condições físicas para isso, né? Para que ele atue de forma proativa mediante um sinistro ambiental. É isso, Milton. Basicamente é isso aí. É isso. Vamos pegar um pouquinho, vou usufruir no bom sentido a experiência, o conhecimento de ambos. Eu queria que vocês comentassem, falando do meio ambiente em si num todo, tecnologia, inteligência artificial, a inovação nesse setor ambiental, como vocês veem isso hoje? Muita coisa mudou? Bom, sim. Olhando esse mercado lá atrás para hoje? Sim. Né, hoje, por exemplo, lá na nossa empresa, em alguns casos, a gente conta com drones para fazer as aplicações. Em alguns casos, a gente faz ela manual? Sim, fazemos ela de forma manual. Mas, em alguns casos, onde o acesso se torna remoto, ou seja, de difícil acesso, nós temos hoje tecnologias que nos auxiliam, por exemplo, na aplicação do biorremediador. Então, temos investido nisso e temos investido também em tecnologia de inteligência artificial para também nos ajudar na elaboração de relatórios, tornar o processo mais dinâmico, né? Então, eu acredito que todas essas ferramentas aí nos ajudam, né, a trabalhar, por exemplo, com cases, por exemplo, desse do Milton, que ele falou, às vezes o negócio é em Tocantins, às vezes o negócio derrama, vai para o meio de uma mata. E um dos critérios que nós temos aqui na GESA é que a segurança do trabalho ela é inegociável. Então, se a gente vai colocar um colaborador em risco, nós não colocamos, a gente prefere colocar ali a tecnologia que nos é acessível hoje, por exemplo, os drones de aplicação e pulverização do produto, no caso a biorremediação. Então sim, a tecnologia ela tem trabalhado muito em favor do mundo empresarial, né? E posso estar cometendo um equívoco aqui de estar falando isso, mas um dos fatores que me trouxeram a tomar a decisão de sair do mundo do licenciamento e ir para o mundo da execução é porque a execução nunca vai deixar de ser necessária a atuação do homem. Já os processos de licenciamento, em todo o Brasil, nós temos já uma base de dados riquíssima, né? Então, boa parte do licenciamento ela vai deixar de ser necessária a elaboração de relatórios extensos, EIA-RIMA, RCA, PCA, entre outros estudos de impacto de vizinhança, porque nós já temos uma base de dados riquíssima, né, nos órgãos ambientais. Milton, o que você complementaria aí na sua visão?
Bom, eu acredito também que a inteligência artificial veio para nos apoiar, inclusive, né, nós na Hubset implementamos isso em duas etapas ali iniciais, primeiramente no apoio ao preenchimento de um PAI, de um plano de atendimento à emergência do transportador, seguindo a NBR 15480, para que o transportador preencha de forma mais fiel com a tua operação. Consequentemente, nós conhecemos a operação dele e aí, em caso de um acidente, a gente já tem ali estruturado o nosso banco de dados com prestadores e com os produtos que ele transporta. A gente busca já ir, né, não só prestador, mas tecnologia para caso aconteça um acidente. Então, eu acredito que a inteligência artificial aí é primordial, não só nesse ramo, né, mas em todos os ramos aí no setor do ambiental. Com certeza. Eu acho que assim, nós aqui que somos aí, já temos aí 35 mais e passamos aí pela internet, né? Quando os nossos pais falaram que meu filho aprende a usar a internet que você vai ficar rico. Né? Hoje não é bem assim o que eu quero dizer, mas hoje nós estamos na curva de inflexão da inteligência artificial. E quem pegar o bonde vai evoluir. Quem não pegar esse bonde vai ficar para trás. Vai ser atropelado. Vai né? ser atropelado. Literalmente. O Thiago trouxe uma questão para você, Milton. Milton, eu sou do segmento de atendimento emergencial ambiental, que é um segmento muito obscuro. Como que a Hubset se diferencia da maioria desses players aí? Como é que você vê isso aí no dia a dia? Bom, nós elaboramos desde o início da operação. Nós realizamos um plano de ação em conjunto com a empresa de atendimento que é mobilizada para o local, tá? Sempre mobilizamos empresas próximas do local do sinistro para ter um tempo de resposta maior, tá? E já monta ali uma previsibilidade de recursos a serem utilizados, né? A geração de resíduo. É feito uma análise técnica daquele produto e aquele resíduo que foi gerado na operação, se ela é passível a um reaproveitamento, né, como um subproduto, para não geração de resíduo, ou caso seja tecnicamente inviável a utilização como um subproduto, determinar ali a tecnologia mais adequada para a destinação daquele resíduo. Então é feito um trabalho técnico, apoiando sempre não só o transportador, mas o empresário que demanda desse tipo de serviço. Ô Gil, para você, como é que você vê, como você enxerga o futuro da engenharia ambiental e da gestão de riscos no Brasil? Bom, como eu disse anteriormente, né, o meio ambiente deixou de ser um staff e passou a sentar na mesa dos negócios. Então, eu vejo que a nova geração está chegando no poder. A nova geração está virando hoje promotor de justiça, a nova geração está virando juiz, né? A nova geração está entrando nos órgãos ambientais. E essa nova geração que eu digo, senhores, são as pessoas que já estão vindo com uma consciência ecológica muito mais robusta, né? Como diz o outro, estão vindo com uma fé com o meio ambiente e um cuidado, com uma outra preocupação, com uma outra vivência. Então, quando você vê essa nova geração no poder, e é claro, né, as coisas e os fatos são dinâmicos, né? Daqui uns dias a nova geração vai chegar no mesmo poder novamente, né? Vai chegar na presidência, vai chegar na política. A gente vê realmente as coisas mudando, as questões ambientais mudando. Hora ou outra se enrijecendo, hora ou outra se tornando mais inteligentes. E é aí que eu falo, porque hoje, quando a gente traz aqui a biorremediação como tema, né, e principalmente aí o biorremediador, o GSA, que a GESA tem utilizado, né, a gente traz uma nova consciência de utilizar a vida para tratar um problema.
E eu acho que hoje, Milton, até utilizando a sua palavra, né, a sua frase que você usou, que é quebra de paradigma, né, romper cultura, o rompimento cultural, eu falo que hoje que a única desvantagem, entre aspas, do biorremediador é o tempo de efeito dele, que é um pouco maior do que uma ação química, do que uma ação mecânica, né, de raspagem, destinação do resíduo classe 1. Mas, respeitado isso, entendido isso, né, eu falo que o biorremediador é igual ao empresário. É só esperar a resiliência, que age. Não tem problema. É isso aí. Literalmente é natural. Natural. Isso é Ciência Ambiental, participando com a gente aqui também, deixou boa tarde, comentou aqui, um abraço para o meu primo Maurício Fonseca, também está acompanhando. E o Antônio, parabéns, Gil, confiança é tudo, honestidade é o melhor caminho, desejo sucesso e muitas alegrias. Obrigado. Os parabéns. Obrigado, Antônio, muito obrigado. Ô Milton, se você pudesse deixar aqui uma mensagem, dentro desse contexto que você atua diariamente, vê tudo acontecer e como tudo acontece, que mensagem você deixaria para os nossos internautas? Boa pergunta. Bom, bem objetivo. Uma dica, uma conscientização, o que você quiser, fica à vontade. Haja rápido. Não espere. Nessa esfera do ambiental tem que ter ação, postura, ação, reação, enfim, rápida, porque diminui o impacto ambiental e, consequentemente, né, os custos. O baque financeiro, reputacional, né, Milton? Exato. Gil, vamos pegar, então vamos aproveitar o teu gancho aí, traz a sua mensagem, à vontade. A minha mensagem, ela é um pouco diferente, mas quando eu abri minha empresa com 23 anos de idade, e enquanto eu era empresário, eu era professor universitário, né? E até os meus 30 anos eu fui levando essa vida de professor e empresário. E uma certa vez eu virei para um grande empresário aqui de Belo Horizonte, né, depois de muito tempo de empresa, né, falando assim, meio que trocando água com fubá. Eu falei para ele assim que eu ia mandar meu currículo para uma grande empresa, né, uma grande corporação, porque eu tinha currículo, né, na época, enquanto eu tinha meus 27, 28 anos, eu tinha currículo para ser contratado. Eu achando que ele ia passar a mão na minha cabeça, ele só deu 3 tapinhas no meu ombro assim e falou assim, se você não acredita no que você faz, é isso mesmo que você tem que fazer, mandar currículo para os outros. Eu não entendi aquilo na hora. Eu comecei a pensar, falei, poxa vida, eu acho que acreditar no que a gente faz é igual ter fé em Deus, porque a gente não segura na mão. É intangível. E a vida é essa, senhores, para vocês que querem abrir empresa, para vocês estudantes, para vocês aí moçambicanos que sempre estão aí, né, sofrendo com a vida, a dica que eu deixo para vocês é essa. Ponto 1, paciência com a vida, resiliência. Ponto 2, acreditem no que vocês fazem. Acreditem no que vocês fazem. Isso é quase uma filosofia. E por último, nunca desistam, porque no caminho vão haver diversos motivos para fazer vocês desistirem. E como eu disse aqui, nesse podcast, quem desiste uma vez, desiste sempre. Obrigado, gente. Aproveita, deixa o seu abraço. Agora é o momento do abraço. Eu queria deixar um abraço para todos vocês aí que nos prestigiaram. É um orgulho enorme estar aqui enquanto representante da GESA, junto com meu parceiro Milton aqui, da Hub7, né? Compartilhar essa vivência com vocês. E
Espero revê-los em outros momentos. Tamo junto, obrigado. Milton, deixa o seu abraço aí também, né? Não vai ficar de fora. Queria agradecer aí a oportunidade ao Gil também. E é o que o Gil falou, né? Compartilhar a informação gera conscientização, gera cultura, né? E mudar isso. E quero agradecer aí a oportunidade. E é isso. Olha aí, hein? O podcast executivo, a prestação de serviço que trouxe hoje para vocês, com informação de grande relevância, falando, na verdade, de um pouquinho de gestão ambiental, de sinistros ambientais e também de biorremediação. Muita gente não conhecia, agora já conhece. E com duas grandes participações, dois grandes convidados que muito conhecem sobre o tema. Gil Neto, CEO e fundador da GESA com a gente, e também o Milton Caruso, da Hubset Ambiental, pôde compartilhar esse pouquinho espaço de tempo, mas de grande importância, um pouquinho do conhecimento, da vivência deles nesse dia a dia, fazendo com que a gente possa se conscientizar melhor e ficar mais atento com o meio ambiente, onde nós vivemos, então a gente tem que cuidar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E que vocês continuem aí realmente fazendo a diferença dentro dessa área, desse mercado, né? E conscientizando a todos aí também, né? O que é importante para que nós possamos viver melhor. Para vocês, um grande abraço, parabéns. Obrigado. Leva um abraço para toda a família GESA aí, para toda essa equipe, esse time. E você da Hubset também, Milton. E parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso. Obrigado. Valeu. E o nosso muito obrigado pelo carinho de vocês aí do outro lado da tela, acompanhando sempre, ligadinhos, interagindo, trazendo o seu alô. E isso é muito bom. A gente sempre, na verdade, faz acontecer para vocês com muito amor, com muito carinho. É o canal de informação. Esse é o meu, é o seu, é o nosso podcast executivo. Para vocês, um ótimo finalzinho de tarde. Não esquece, podcast executivo, conhecimento, ideias e informações que transformam o seu negócio, a sua vida. Tchau.